Você já se perguntou se está vivendo a sua fé de maneira genuína? Será que suas escolhas e ações refletem verdadeiramente o chamado de Cristo? Muitas vezes nos acomodamos em uma rotina religiosa sem perceber que alguns comportamentos podem nos afastar de Deus e, consequentemente, do reino dos céus. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre atitudes que contradizem a essência do cristianismo e sobre como viver de forma alinhada à vontade divina. Hoje vamos explorar com profundidade quais cristãos correm o risco de não entrar no céu e como ajustar o caminho antes que seja tarde demais. Nos dias de hoje, é fácil confundir aparências com fé genuína. Frequentar cultos, dizer palavras bonitas e até participar de atividades religiosas não são suficientes para garantir que estamos vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus. O que conta, de fato, é a transformação interior que resulta em atitudes coerentes com a palavra de Deus. Muitos, porém, ignoram ou distorcem as Escrituras para justificar comportamentos que os afastam do caminho estreito. Este roteiro tem como objetivo lançar luz sobre 7 erros que podem comprometer a salvação e apresentar orientações práticas para alinhar a sua vida com a vontade divina. Vamos começar pelo primeiro ponto: o amor ao dinheiro. O desejo por riquezas e bens materiais tem sido um dos maiores tropeços para muitos cristãos. Em Mateus 19, 23, 24, Jesus afirma: "Em verdade vos digo que é difícil para um rico entrar no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus." Esta passagem nos mostra o perigo de colocar a riqueza acima da fé. Isso não significa que ser rico é um pecado, mas sim que o amor ao dinheiro pode se tornar uma forma de idolatria. Quando deixamos que bens materiais ocupem o centro de nossas vidas, acabamos negligenciando valores eternos. Em 1 Timóteo 6, 9 e 10, o apóstolo Paulo escreve: "Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que mergulham os homens na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males." Este alerta é claro: a ganância pode levar à perdição, afastando-nos do propósito divino. Infelizmente, em muitas igrejas hoje, a chamada teologia da prosperidade promove um apego excessivo às riquezas, desviando os crentes do verdadeiro evangelho. Um verdadeiro cristão deve enxergar o dinheiro como um recurso que Deus nos concede para cumprir sua vontade e abençoar outros. Em Mateus 6,33, somos instruídos: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Portanto, o foco deve estar em viver para agradar a Deus, confiando que Ele proverá tudo o que for necessário. O segundo ponto crucial é a falta de perdão. O perdão é a essência do Evangelho. Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados e Ele espera que façamos o mesmo com aqueles que nos ofendem. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus declara: "Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas." Este ensinamento não deixa espaço para dúvidas. O perdão é indispensável para quem deseja entrar no céu. É importante lembrar que perdoar não é um sentimento, mas uma decisão. Muitas vezes o ato de perdoar exige esforço, oração e uma dependência total do Espírito Santo. Contudo, negar o perdão é negar o próprio Evangelho, pois Cristo nos perdoou mesmo quando éramos indignos. Se Jesus, ao ser crucificado injustamente, pôde orar dizendo: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Lucas 23, 34. Porque nós, como seus seguidores, não faríamos o mesmo? Além disso, a falta de perdão cria barreiras espirituais que nos impedem de experimentar a paz de Deus.
Uma vida cheia de rancor e amargura é incompatível com a nova vida que Cristo nos oferece. Devemos buscar diariamente um coração perdoador, lembrando que o perdão liberta não apenas quem recebe, mas também quem oferece. Outro erro que pode custar a entrada no céu é o desejo de agradar mais ao mundo do que a Deus. Em Tiago 4,4, lemos: Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esta passagem não se refere a ter amigos ou relacionamentos no mundo, mas sim a adotar os valores mundanos que contradizem os princípios cristãos. Infelizmente, muitos cristãos hoje têm se conformado com o padrão deste mundo. Seja por medo de rejeição, desejo de aceitação ou até mesmo para evitar conflitos, acabam comprometendo seus valores em troca de aprovação. No entanto, Romanos 12:2 nos adverte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A busca por agradar a Deus deve estar acima de qualquer desejo de aceitação social. Um verdadeiro cristão entende que sua cidadania está no céu, como afirma Filipenses 3:20. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, embora vivamos neste mundo, devemos ser luz e sal, influenciando a sociedade com os valores do reino de Deus, e não o contrário. Outro ponto crucial é a questão do pecado consciente e habitual. Hebreus 10:26-27 nos alerta de forma contundente: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo. Esta passagem nos lembra que, embora o sacrifício de Cristo cubra todos os nossos pecados, viver deliberadamente em pecado é desprezar o sangue que nos purificou. É normal que, como seres humanos, cometermos erros e pecados. Porém, o Espírito Santo nos convence do pecado e nos conduz ao arrependimento. O problema surge quando alguém ignora a voz de Deus, endurece o coração e decide viver na prática contínua do pecado. Este comportamento demonstra uma rejeição à graça e uma resistência ao processo de santificação. Para quem deseja viver segundo a vontade de Deus, o pecado deve ser tratado com seriedade. Em 1 João 1:9, encontramos a promessa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Um cristão genuíno reconhece seus erros, busca o perdão de Deus e se esforça para viver uma vida que glorifica o Pai. Seguindo com nossa reflexão, chegamos a um ponto essencial: a fervorosidade na fé. Em Apocalipse 3:15-16, Jesus deixa um aviso muito claro: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa repreensão é direcionada à igreja de Laodiceia, mas se aplica diretamente a todos nós nos dias de hoje. Ser morno na fé significa viver sem compromisso genuíno com Deus. É permitir que a espiritualidade seja apenas mais uma parte da vida, sem impactar profundamente as atitudes, escolhas e prioridades. É fácil reconhecer esse comportamento. São pessoas que frequentam igrejas, mas não têm uma vida de oração constante, que conhecem as Escrituras, mas não as colocam em prática. A mornidão espiritual é perigosa porque cria uma falsa sensação de segurança, fazendo com que muitos acreditem estar bem com Deus quando, na verdade, estão distantes. O maior perigo para um cristão morno é a autossuficiência. Em Apocalipse 3:17, Jesus continua: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, mas não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu.
Essa atitude é especialmente comum em uma sociedade que valoriza o sucesso material acima de tudo. No entanto, acumular bens e conquistas não substitui a necessidade de depender de Deus para tudo. Para evitar a mornidão espiritual, é necessário buscar um relacionamento vivo e ativo com o Senhor. Isso envolve oração diária, leitura das Escrituras e, principalmente, um coração disposto a obedecer à vontade de Deus. Além disso, devemos avaliar constantemente nossas motivações e atitudes, pedindo ao Espírito Santo que reavive o fogo da fé em nossos corações. Outro ponto crucial é o amor ao próximo e a prática da bondade. O cristianismo, em sua essência, é um chamado ao amor. Em 1 João 4, 20 e 21, lemos: Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Esse ensinamento é claro e direto. Não podemos professar amor a Deus enquanto nutrimos ódio, rancor ou indiferença em relação ao próximo. Amar o próximo não é apenas um sentimento, mas uma atitude prática. Significa ajudar os necessitados, perdoar ofensas, tratar todos com respeito e dignidade e se sacrificar pelo bem dos outros, assim como Cristo se sacrificou por nós. A parábola do bom samaritano, registrada em Lucas 10, 25, 37, é um exemplo poderoso de como devemos agir. Nela, Jesus mostra que o verdadeiro amor ao próximo transcende barreiras culturais, sociais e religiosas. Infelizmente, muitos cristãos hoje negligenciam esse mandamento fundamental. Estão tão ocupados com suas próprias vidas que se tornam insensíveis às necessidades dos outros. No entanto, Mateus 25:40 nos lembra: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Amar o próximo é uma expressão direta do nosso amor a Deus, e a falta desse amor é uma barreira para a entrada no reino dos céus. Outro ponto que merece atenção é o respeito às leis de Deus. Vivemos em um tempo em que muitos consideram os mandamentos de Deus ultrapassados ou irrelevantes. No entanto, em Mateus 5:17 e 19, Jesus afirma: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade lhes digo que até que o céu e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. A lei de Deus é mais do que uma lista de regras. É uma expressão do caráter divino e um guia para a vida. Ela nos mostra o que é certo e errado, orientando-nos a viver em amor, justiça e santidade. Quando ignoramos ou desprezamos os mandamentos de Deus, estamos essencialmente rejeitando sua autoridade sobre nossas vidas. Isso não significa que somos salvos pela obediência à lei. A salvação é um dom gratuito, concedido pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. No entanto, a obediência à lei é uma resposta natural de gratidão e amor por Deus. Em João 14:15, Jesus diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Portanto, um cristão que ama a Deus buscará viver de acordo com seus mandamentos, não por obrigação, mas por amor. Infelizmente, existem muitos ensinamentos hoje que distorcem ou minimizam a importância da lei de Deus. Alguns afirmam que, por vivermos na era da graça, os mandamentos não são mais necessários. Outros adotam uma visão seletiva, obedecendo apenas às partes que consideram convenientes. No entanto, a palavra de Deus é clara. Quem pratica e ensina estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5:19. Por fim, é essencial destacar a importância de uma vida transformada. A verdadeira fé cristã não é apenas uma crença intelectual ou uma adesão a rituais religiosos. É uma transformação completa do coração e da mente que se manifesta em atitudes, escolhas e prioridades.
Em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo escreve: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Essa transformação é um processo contínuo, conhecido como santificação, no qual o Espírito Santo trabalha em nós para nos conformar à imagem de Cristo. É um chamado a abandonar o pecado, a amar a justiça e viver para a glória de Deus. No entanto, isso requer esforço, disciplina e dependência total de Deus. Devemos examinar nossas vidas regularmente perguntando: estou vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo? Minhas ações refletem a fé que professo? Se encontrarmos áreas em que estamos falhando, devemos buscar arrependimento sincero e pedir a ajuda de Deus para mudar. Lembre-se, a graça de Deus é suficiente para nos perdoar e nos capacitar a viver uma vida que o agrada. Uma das maiores ameaças à vida cristã autêntica é a hipocrisia. Em Mateus 23, 27 e 28, Jesus repreende os fariseus dizendo: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de tudo o que é impuro. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Este é um alerta sério para todos nós. Deus não se impressiona com aparências externas. Ele olha para o coração. Portanto, a verdadeira fé cristã não se resume a palavras ou ações superficiais, mas a um coração transformado que busca agradar a Deus em todas as áreas da vida. É um chamado à autenticidade, à integridade e ao compromisso total com o Senhor. Devemos viver de tal maneira que no dia em que estivermos diante de Deus, possamos ouvir as palavras: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, 21. Uma das características mais fundamentais de um verdadeiro cristão é a disposição de viver em conformidade com os padrões estabelecidos por Deus, independentemente das circunstâncias. Esse compromisso é particularmente importante quando consideramos o ambiente atual, no qual muitas influências culturais e sociais tentam distorcer a essência do Evangelho. Como seguidores de Cristo, somos chamados a manter nossa fé genuína e nosso foco em Deus, evitando os perigos que podem nos afastar do reino dos céus. Quando falamos em um estilo de vida alinhado com os ensinamentos de Cristo, é essencial destacar a necessidade de reconhecer e confrontar os ídolos modernos. Esses ídolos nem sempre são imagens físicas, como os mencionados no Antigo Testamento. Hoje, os ídolos podem ser encontrados em coisas como o desejo por status, poder, influência, conforto ou mesmo relacionamentos. Em 1 João 5,21, somos advertidos: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Essa instrução continua tão relevante quanto nos dias em que foi escrita. Um dos desafios mais comuns enfrentados pelos cristãos é a tentação de comprometer a fé em nome de ambições terrenas. A busca incessante por reconhecimento ou sucesso pode sutilmente se tornar um obstáculo entre nós e Deus. Quando algo ocupa um lugar central em nossos corações, tirando o foco de Deus, isso se torna um ídolo. Para evitar esse erro, precisamos fazer uma autoavaliação contínua, perguntando: o que ocupa o centro da minha vida? Estou priorizando algo acima do meu relacionamento com Deus? Além disso, outro aspecto essencial para um cristão é o contentamento. Em Filipenses 4, 11 e 13, o apóstolo Paulo escreve: aprendi a estar contente em qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece.
Este versículo nos lembra que nossa paz e alegria não devem depender de circunstâncias externas, mas de nossa confiança em Deus. Quando somos gratos por aquilo que Deus nos dá e encontramos contentamento nele, eliminamos o espaço para a inveja, a cobiça e a insatisfação. Esses sentimentos são sementes de pecado que podem crescer e nos afastar de Deus. Portanto, devemos buscar uma atitude de gratidão em todas as circunstâncias, reconhecendo que tudo o que temos vem do Senhor e é suficiente para cumprir seu propósito em nossas vidas. Outro ponto crucial para a caminhada cristã é a prática do amor incondicional. O amor é o maior mandamento, conforme Jesus afirmou em Mateus 22, 37 e 39. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Esse amor deve ser demonstrado não apenas em palavras, mas em ações concretas que refletem o caráter de Cristo. Infelizmente, muitas vezes, é mais fácil amar aqueles que nos tratam bem ou compartilham de nossas opiniões e valores. No entanto, Jesus nos chama a amar até mesmo nossos inimigos. Em Mateus 5,44, ele declara: Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Esse tipo de amor transcende o entendimento humano e só é possível através do poder do Espírito Santo em nós. A prática do amor também está intimamente ligada à generosidade. Em Provérbios 19:17, lemos: Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Quando ajudamos os necessitados, estamos demonstrando o amor de Deus de maneira tangível. Além disso, nossas ações podem ser um testemunho poderoso para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. A generosidade, portanto, não é apenas uma obrigação moral, mas uma expressão de fé e gratidão ao Senhor. Outro ponto essencial é a obediência à palavra de Deus. Em Lucas 11:28, Jesus diz: Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Essa felicidade não é apenas uma emoção passageira, mas uma bênção que vem da certeza de que estamos caminhando no centro da vontade de Deus. No entanto, obedecer à palavra nem sempre é fácil, especialmente quando isso implica renunciar a desejos pessoais ou enfrentar oposição. Para obedecer à palavra de Deus, é fundamental conhecê-la profundamente. Isso significa dedicar tempo à leitura e ao estudo das Escrituras, permitindo que elas moldem nossos pensamentos e ações. O salmista declara em Salmos 119, 105, A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando fazemos da Bíblia nossa guia, evitamos os perigos do engano e da desobediência. Além disso, a oração desempenha um papel vital na vida cristã. É através da oração que cultivamos nosso relacionamento com Deus, compartilhamos nossas preocupações, buscamos sua orientação e recebemos sua paz. Em Filipenses 4, 6, 7, somos instruídos: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A oração também é uma arma poderosa contra as tentações e os ataques do inimigo. Em Mateus 26, 41, Jesus adverte: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse versículo nos lembra da importância de estar em constante comunhão com Deus, reconhecendo nossa dependência dele para resistir às armadilhas do pecado. Outro aspecto crucial para um cristão é a comunhão com outros irmãos na fé. Em Hebreus 10, 24, 25, somos incentivados:
Consideremo-nos também uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. A comunhão não é apenas um mandamento, mas uma fonte de força e encorajamento para a nossa caminhada espiritual. Viver isolado da comunidade cristã nos torna mais vulneráveis às tentações e ao desânimo. Por outro lado, quando nos conectamos com outros crentes, somos fortalecidos pela troca de experiências, pela oração em conjunto e pelo apoio mútuo. A igreja é descrita na Bíblia como o corpo de Cristo, no qual cada membro tem um papel único e indispensável. Portanto, participar ativamente de uma comunidade de fé é essencial para crescer espiritualmente. Por fim, é importante lembrar que a caminhada cristã é uma jornada contínua. Não se trata de alcançar a perfeição, mas de buscar diariamente ser mais parecido com Cristo. Em Filipenses 3, 13 e 14, o apóstolo Paulo escreve: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa atitude de perseverança é fundamental para manter nossa fé viva e nosso foco no céu. A perseverança na fé é uma das qualidades mais essenciais para aqueles que desejam herdar o reino dos céus. Jesus enfatizou essa verdade em Mateus 24, 13, ao dizer: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa declaração nos lembra que a vida cristã não é uma corrida curta, mas uma maratona que exige dedicação, foco e resistência espiritual. Ao longo dessa jornada, enfrentaremos desafios, tentações e períodos de desânimo, mas é essencial mantermos nossos olhos fixos no prêmio final, a vida eterna com Cristo. Um dos maiores obstáculos à perseverança é o desânimo. Vivemos em um mundo cheio de dificuldades e decepções, que podem nos fazer questionar nossa fé e nossa confiança em Deus. No entanto, em 2 Coríntios 4, 16, 18, o apóstolo Paulo nos encoraja: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa passagem nos lembra que nossas dificuldades são temporárias e que Deus está usando cada uma delas para nos moldar e fortalecer espiritualmente. Quando enfrentamos provações, devemos lembrar que não estamos sozinhos. Deus está conosco, nos sustentando e nos capacitando a superar cada desafio. Como cristãos, nossa esperança está ancorada na promessa de que, um dia, toda dor e sofrimento serão substituídos por alegria eterna na presença de Deus. Outro aspecto crucial para a perseverança é a obediência contínua aos mandamentos de Deus. Em João 15, 10, Jesus declara: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. A obediência não é apenas uma demonstração de nossa fé, mas também uma maneira de fortalecer nosso relacionamento com Deus. Cada vez que escolhemos obedecer à sua palavra, estamos afirmando nossa confiança nele e nossa disposição de viver sob sua autoridade. Além disso, devemos estar atentos às influências que podem nos afastar do caminho de Deus. Em 1 Coríntios 15, 33, Paulo adverte: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso não significa que devemos nos isolar do mundo, mas que precisamos ser cuidadosos com as pessoas e situações que permitimos em nossas vidas. Como cristãos, somos chamados a ser luz em meio às trevas, mas também devemos proteger nossa fé contra influências negativas que possam nos desviar. Outro fator que nos ajuda a perseverar
é a confiança na soberania de Deus. Em Romanos 8:28, Paulo nos assegura: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa promessa nos dá a segurança de que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle e está trabalhando para nosso bem. Quando confiamos nele, somos capazes de enfrentar qualquer situação com coragem e esperança. A confiança em Deus também nos ajuda a resistir às tentações. Em 1 Coríntios 10:13, lemos: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Esse versículo nos lembra que Deus não nos abandona em momentos de fraqueza. Pelo contrário, Ele nos fortalece e nos dá os recursos necessários para resistir. Além disso, é importante lembrar que nossa perseverança não depende apenas de nossos esforços, mas do poder do Espírito Santo que habita em nós. Em Gálatas 5:16, Paulo escreve: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando vivemos em submissão ao Espírito Santo, somos capacitados a vencer o pecado e a viver uma vida que agrada a Deus. Outro ponto crucial é o papel da comunidade cristã na nossa jornada de fé. Em Eclesiastes 4:9 e 10, somos lembrados: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. A comunhão com outros crentes nos proporciona apoio, encorajamento e responsabilidade mútua, ajudando-nos a perseverar mesmo em momentos difíceis. Devemos também estar cientes do impacto de nossas escolhas diárias na nossa caminhada com Deus. Cada decisão que tomamos, por menor que pareça, tem o potencial de nos aproximar ou nos afastar de Deus. Em Provérbios 4:23, encontramos a seguinte instrução: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração significa proteger nossos pensamentos, emoções e desejos, alinhando-os com a vontade de Deus. Por fim, é essencial mantermos nosso foco na recompensa eterna que nos espera. Em Filipenses 3:20 e 21, Paulo escreve: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Essa esperança nos dá forças para continuar, mesmo quando enfrentamos desafios e tribulações. A verdadeira fé não é passiva, mas ativa. É uma caminhada diária de obediência, dependência de Deus e crescimento espiritual. Devemos nos esforçar para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, colocando em prática tudo o que aprendemos e buscando continuamente agradar a Deus em tudo o que fazemos. Como Jesus afirmou em Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Essa reflexão nos leva a um profundo autoexame. Estamos vivendo uma vida que reflete a verdadeira fé cristã. Nossas ações, escolhas e prioridades estão alinhadas com os ensinamentos de Jesus? Se identificarmos áreas em que estamos falhando, devemos buscar arrependimento sincero e nos voltar para Deus, pedindo sua ajuda para mudar. Lembre-se de que a graça de Deus é suficiente para nos perdoar e nos transformar, capacitando-nos a viver uma vida que glorifica seu nome. Concluímos, portanto, que a caminhada cristã é um chamado à autenticidade, à perseverança e ao compromisso total com Deus.
É uma jornada que exige dedicação, mas que também é cheia de alegria, paz e esperança. Quando vivemos de acordo com os princípios bíblicos, experimentamos a plenitude da vida que Cristo nos oferece e nos preparamos para o dia em que estaremos face a face com Ele, ouvindo as gloriosas palavras: "Muito bem, servo bom e fiel, venha e participe da alegria do seu Senhor." Mateus 25, 21. Muito obrigado por assistir até aqui. Se este conteúdo te ajudou a refletir sobre sua caminhada espiritual, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar seu comentário abaixo. Queremos saber a sua opinião. E não pare por aqui. Clique no vídeo ao lado para continuar aprendendo mais sobre como fortalecer sua fé e viver plenamente de acordo com a vontade de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Juntos, podemos crescer espiritualmente e iluminar mais vidas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.